Gente, mais uma vez aqui no podcast Cidades e Condomínios. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que estavam reclamando que eu não estava dando bom dia nem boa tarde. Eu não sei que horas que vocês assistem, gente. Sou Flávia Casagrande, estou mais uma vez agora, para quem está acompanhando os nossos podcasts, e lembro do nosso primeiro convidado que estreou o estúdio, a parede era branca, tinha muita coisa ainda que precisava mudar, e hoje a gente trouxe ele aqui de volta. Foi a pedidos de alguns síndicos. Eu estou aqui com o Mário Furtado, o administrador de Águas Claras, e o Matheus, o engenheiro que trabalha com o Mário na administração. Hoje eles vieram aqui para tirar muitas dúvidas com a gente a respeito de um assunto que teve agora, uns dias atrás, em audiência pública. A gente já vai falar sobre eles. Mário, mais uma vez, bem-vindo ao nosso podcast. Matheus, muito obrigado por os dois tirarem. A gente sabe que a agenda dos dois é mega corrida. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, Flávia, a oportunidade. Águas Claras é uma cidade pujante, né? E a gente tem que estar sempre à disposição para poder atender a comunidade, tirar suas dúvidas, enfim, para poder esclarecer. E aqui é uma oportunidade ímpar, né? O alcance que você tem vai... Eu ia te chamar de senhora, tu acredita? Quase te chamei de senhora, Flávia. Não, é educação militar. Os meus cabelos brancos estão aparecendo muito, É tem que pintar. Militar. Então, a gente está à disposição. Hoje a gente está com o Matheus. Matheus é meu coordenador lá da cidade. Matheus Pegoré. Vai, Matheus, se apresenta. Olá, chegamos aí. Meu nome é Matheus Pegoré. Eu hoje atendo como COLOM, né, que é Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção de Águas Claras. É um setor que é totalmente responsável pela parte de licenciamento, tanto a parte de licenciamento eventual, utilização de áreas públicas, liberação de consultas de viabilidade, quanto também a parte de obras da cidade, que está voltado para tapa-buraco, reparo de calçadas, a parte de demandas de zeladoria da cidade. O Matheus é quem vai puxar a orelha de todo mundo. E ele puxa mesmo, viu, gente? Eu sou bonzinho. Ele só tem cara de bonzinho. Então, Mário, te trouxe aqui, entrei em contato com o Matheus, até falei para o Matheus, não vou nem incomodar o Mário. Aí, eu fiquei muito feliz que você falou para o Matheus que queria vir junto, coisa e tal. A gente teve uma audiência pública alguns dias atrás, onde foi comentado sobre as lixeiras, que são nas áreas rendeiras. Lindeiras. Como? Lindeiras. Lindeiras. Nossa, e eu sei que mas eu não Isso sei daí vai dar um meme, mas deixa para edição. Eu não sei por que na minha cabeça... E aí, viu, galera? Então... Áreas lindeiras. 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 Mas nem são tão lindas essas áreas. São lindas, são maravilhosas. Então, a gente teve essa audiência pública, muitas pessoas souberam que eu participei, então, assim, eu comecei a ter alguns síndicos me procurarem para quererem saber informações, e aí eu, até através de uma síndica, falei, não, vou chamar podcast, porque pelo menos aqui bastante pessoas têm dúvidas, eu vou dizer, vai lá e assiste o podcast número tal, que vai estar tudo explicadinho para vocês. Sim. Porque é um assunto... Não vou dizer polêmico, mas é um assunto que muitas pessoas... hoje a gente tem condomínios que a gente sabe que... Acho que é o DF Legal que faz a aplicação faz... de sanções, ele notifica Isso. E vai então, regulamentando esse uso. Exato. Ele vai cobrando que foi regulamentado. Pois é, exatamente. Então, a gente tem alguns condomínios que sofrem com isso hoje. A gente sabe que Águas Claras é difícil em relação a isso. Hoje as construtoras já estão se preocupando com essa parte, mas no começo não tinha muita preocupação. Então a gente às vezes precisa usar as áreas públicas, né, para fazer isso. E agora o que eu vou saber de vocês? Conte um pouquinho para a gente como é que vai ser, material, enfim. Sim. Bora lá. Eu vou começar do começo. Do começo, por favor. Vou começar do começo. Bom, em 1975, minha mãe conheceu meu pai. Não é? Eu acho que a gente tem umas 8 horas de podcast hoje, tranquilamente. Tô brincando. Flávio, é assim. Assim que eu assumi a administração, uma das primeiras demandas que eu tive foi a parte das lixeiras. Porque tem condomínio que tem lixeira do outro lado da rua.
Tem comércio que a lixeira não está na sua frente porque ele não quer enfeiar, não quer sujar, Uhum. está do outro lado. E o DF Legal tem feito uma ação de fiscalização muito, muito forte. Tá certo que esse é o papel dele, ele tem que ajudar a gente a cuidar da cidade. Então, o governador Ibanez fala para a gente trabalhar unido, porque não tem um órgão, não tem um DF Legal, não tem Nova Cap, não tem administração regional, tem o GDF. GDF trabalhando pela cidade. Essa é a determinação dele, que a gente trabalhe todo mundo unido e casado. Uhum. Então, o DF Legal fazendo a parte que lhe cabe, tem notificado, tem aplicado sanções quando cabe. E aí juntei com o Matheus, falei, Matheus, a gente tem que resolver isso. Porque a gente lá tem dois tipos de ocupação. Tem a ocupação que está em área pública e tem a ocupação que está em calçada. Calçada não, estacionamento. Estacionamentos, exato. Vaga de estacionamento. Mas Então, qual é a diferença das lindeiras para pública? Porque a gente usa esses dois termos, Sim. né? O que acontece? Todas as áreas lindeiras, elas são áreas públicas, né? Sim. O CTB ele vai classificar, que é o Código de Trânsito Brasileiro, é onde que vem a classificação do que é a área lindeira. Ele vai classificar que é o limite, né? Então vamos pôr. Aquele trecho que compreende entre a área particular, que é o limite do seu terreno, com o primeiro obstáculo público, antes da via pública. é a Então, todo calçada. esse trecho, o que seria o meio-fio, a calçada. Então, todo esse trecho entre o limite do terreno particular até a calçada, É ele lindeira. compreende como áreas lindeiras. Então, as públicas seriam as vagas de estacionamento. Não. Não? Então, essas áreas lindeiras são áreas públicas. Então, Sim. que fogem da área. Então, o estacionamento também compreende como área pública. A diferença é que, nesse momento, a administração não pôde tratar sobre eles, porque, por se tratar de uma alteração, né, da parte urbanística da cidade, teria que ser aprovado pela CAP. Então, a administração ela tem a gestão sobre áreas lindeiras, áreas públicas, desde que não acarrete em alteração da área da destinação da área pública. Então, vamos pôr, aquela área ela já tem uma pré-definição, ela já foi feito um estudo para que seja um estacionamento. Então, dentro daquele local, a gente não pode simplesmente estar na nossa própria cabeça e sair alterando, falando, não, a partir de hoje aqui vai ser um parquinho. Então, não se pode fazer essa alteração. Então, tem um órgão para poder fazer esse estudo dessa alteração. No caso de áreas públicas, a gente tem essa autonomia como administração, de poder destinar elas. Então, ela pode ser utilizada dentro do Adote uma Praça, ela pode ser utilizada, talvez, como uma PEC, pode ser utilizado como um parquinho, pode ser utilizado como uma área de expansão comercial, então áreas lindeiras que podem ser utilizadas pelo comércio como área pública, mediante contraprestação de preço, né, o pagamento da área pública. Então, essa área, a administração em si tem essa autonomia para poder fazer essa utilização. Então, por isso que a gente, nesse primeiro momento da audiência, a gente deixou um pouco mais focado na área lindeira, porque é a área que a administração regional, eu falo, ela tem autonomia para poder lidar 100%. Ah, isso é muito bom. É bom, eu acho ótimo quando a administração tem autonomia sem precisar passar por toda aquela burocracia disso e daquilo, porque as coisas são encaminhadas mais rápido, né? Não, eu acho ótimo. Agora tirou a minha dúvida. Nem tão mais rápido, né? Porque assim, para a gente adotar essa solução, a gente tem que seguir alguns ritos. Não, foi quase um ano, né? A gente está Isso. perturbando vocês desde janeiro, né? Mas não, quase um ano na minha gestão. Na sua gestão. Se você olhar as gestões anteriores, isso daí vem da Mário, não vamos nem falar vem da de gestão criação. anterior. Já tem bastante tempo, que é uma demanda, né? Um anseio da comunidade geral de Águas Claras que buscava essa regulamentação, regularização. É por isso que eu digo, vamos esquecer a gestão anterior, porque E aí é legal. Eu vou até falar uma frase que eu aprendi com uma pessoa, que eu não vou falar quem, mas falou assim, a gente recebe a demanda, mas não adianta de nada eu guardar ela no bolso. Eu tenho que era distribuir. feito. E aí, logo que eu cheguei, ele chegou no início de janeiro, né, o Coronel Mário, e aí eu cheguei ali por volta do dia 25 de janeiro. A primeira reunião que eu tive com ele, ele falou, eu preciso ceder uma solução nisso. Porque Então, eu já tinha essa demanda. Ele já tinha essa demanda. Já tinha Então, demanda. Foi a primeira e aí... das primeiras, na reunião Sim, do mas é Consegue. porque a gente tem, assim, esse problema, assim. Eu ali aquele onde você fiscaliza ali todo dia quando você passa, gente, funciona, viu? Vocês chamam essa pessoa aqui e ele ajuda também vocês, mesmo não sendo área pública, áreas lindeiras. Eu vou acabar chamando de rendeiras daqui a pouco de novo, mas tá tudo certo. Por exemplo, eu tinha um problema que o DF Legal esteve lá, a gente estava com um problema que não ia
pro esgoto lá direto, aquela coisa toda. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, eu não vou fazer as vozes da minha cabeça, né? Porque às vezes a gente fala, não, eu acho que assim... O que que eu fiz? Falei, Matheus, olha só. Na verdade, eu falei, Mário, fala com o Matheus. Aí eu falei, então pronto. Aí eu lembro que o Mário falou, pode usar o Matheus. Eu falei, pois, pô, e agora eu vou usar. E aí eu chamei o Matheus lá no condomínio, ele teve lá e ele falou, ó, faz assim, 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 assado, porque aí você não vai ter problema. Gente, e deu certo, funcionou. Não, a gente evita o erro, porque não adianta nada. Você fazer com as vozes da sua cabeça, porque a gente sabe da dificuldade de alguns condomínios também. Tem condomínio que não consegue contratar um engenheiro, não... Sim, sim. A gente conhece essas dificuldades. Então, gente, aproveitem. A administração ela está super acessível à comunidade em si. Os síndicos incomodam mais porque o síndico acaba falando pelo condomínio todo, né? Porque é normal. E é o que é bem. E Águas Normal. Claras é exatamente isso. Então, façam isso, porque aí você faz do jeito certo. A minha área, por exemplo, não era pública, né, Matheus? Não, área particular que ele... Era área particular, mas ele foi lá e falou: não, você vai fazer assim, porque mais tarde você não vai Ter ter problema. problema. O único problema é que ele passa lá dia sim, e olha para ver se está tudo certo. Mas isso também não é um problema, o que é bom, que se ele estiver errado, ele cutuca. Só lá não, tá, Flávia? Eu? Não, eu estou dizendo isso. Nossos 500 mais aí. É. Os 500 mais, eu adoro essa galera. Mas eu vou te falar, Flávia, assim, essa semana pra gente foi uma semana especial porque nós ganhamos 2 prêmios. O prêmio de transparência, um outro prêmio da controladoria também. E a gente está em primeiro lugar de resolutividade na ouvidoria do GDF entre as administrações no mês de novembro. Que bacana. E eu vou falar para vocês, a gente só não está em primeiro lugar por conta de uma questão financeira, porque o nosso recurso esse ano foi diminuto porque a gente precisava para poder resolver as coisas da cidade. Mas a equipe do Matheus tem trabalhado bastante, todos têm trabalhado muito. A gente já zerou a operação tapa-buraco, ouvidoria, então a gente tem trabalhado muito. Mas vamos falar aqui das áreas Vamos lindeiras, falar, senão eu mudo o foco. Mas não podia deixar de agradecer ao deputado, também o Daniel Daniel de Castro. pastor Daniel de Castro. Devendo vir aqui, Mário. Você está me Ele já devendo o falou pra Daniel gente aqui. Que já tá organizando a agenda, já passei por Da- ele. E ele vem, Tá ele devendo. vem mesmo. Mas a gente, com as emendas dele, a gente está trocando toda a iluminação das bulevares. Das já Boulevard por contrato- LED, né, com Mário? LED, o contrato está assinado já, a CEBP já está executando. Não vai conseguir executar tudo esse ano, vai ficar um restinho para o ano que vem, mas já está. E 3 quadras estão em fase final já de reparo para a gente entregar para a comunidade. Isso é muito bom, né? Isso é ótimo. Demais, Isso é demais, ótimo. demais. Com certeza. E de vez em quando eu encontro. Esses dias a gente estava atravessando ali na frente do Santander, aí passa uma van e. Casal! Aí eu fui ver os 500 mais passando no carro. Aquela Aí galera. falei, ó, o pessoal trabalhando aí. Eu falo assim, a gente tem uma equipe fantástica. Eles que são. se hoje a gente consegue entregar para a comunidade de Águas Claras algo, é porque a nossa equipe está bem unida. E melhor de tudo, né? A gente está com uma pessoa aí que está conseguindo conduzir muito bem a nossa equipe. Mário Que aí, é o Mário. parceiro nosso. Eu não E tenho assim, nem o que falar, A né? determinação que a gente tem vem do governador, né, que é cuidar da cidade e das pessoas. Então, por isso que na hora que o Mário chega, um pedido, ainda mais uma pessoa querida igual você, vai lá, ajuda, a gente se faz presente, a gente tem que estar lá. É função nossa, a gente tem que estar aqui para orientar, e cobrar também, né? Sim. É nossa parte. Mas foi isso que eu falei. E aí eu falo, eu venho de uma escola, né, que eu estive nesses últimos anos em Vicente Pires. Então, a escola que me foi passada foi muito grande. E lá a gente também teve uma máquina de Desafio, trabalho, né? desafio. Lá. E lá... Você acha que eu trabalho? Você tem que ficar Rapaz, perto do pastor Daniel de Castro. Daniel de Castro, Ele não lá tem era... parafuso de prumo, não. Eu acompanho ele Ele nas era redes sociais. administrador lá. Era coisa absurda. 3 da manhã, ele estava na cidade fazendo ronda para ver, porque tinha acabado de chover. Dava 3h10, ele ligava. Matheus, para vir para cá, vamos limpar a EPTG. Então, era uma outra realidade de trabalho quase 24 horas, mas algo extremamente gratificante. E hoje a gente vem para uma realidade totalmente diferente. É muito trabalho. Não é tanto 24 horas, né? Sim. Só que são muitos eventos o dia todo. São muitas reuniões. Os síndicos, a gente está conseguindo trazer para perto da administração para ele entender o dia a dia da administração. Então, é um trabalho bem mais minucioso e, assim, é tão gratificante a gente estar vendo, entregando para a comunidade e recebendo um feedback tão positivo dos síndicos, ou dos empresários, da comunidade geral.
Então a gente fala assim, ó, Eu acho sou que a gente está no suspeita, caminho né, certo. Matheus? Eu sou suspeita, porque daqui a pouquinho vão dizer que eu sou puxa-saco da administração. Mas não é. A gente que veio antes da administração do Mário e pegou a administração pós-Mário, a gente notou muito essa diferença. É como eu falei para você, não vamos falar da gestão passada, porque eu, Pula. tipo, eu não tinha acesso. E hoje, meu problema lá foi resolvido, tipo assim, a parte do querida que ele me chamou, ele só puxou o saco, tá, gente? Porque ele ainda lá vem a pentelha, né? Não, Porque eu perturbo, já que a gente tem esse acesso, eu prefiro pecar enchendo o saco, dizendo assim, do Matheus, do que eu fazer errado e depois ele vir encher o meu. Então, assim, Mas assim, eu já prefiro vou até fazer. falar, nunca é encheção de saco. Porque a gente está ali justamente para isso, para receber a Tem que demanda. falar, porque vocês sempre foram A super gente está ali acessíveis. para Sim. quem tiver lá com dúvida, que precisar de ajuda, a gente tem a nossa equipe lá. Eu falo que eu tenho uma equipe fantástica de engenharia lá. Eu tenho a Leda, tenho o Rodrigo, tenho o Pedro, tenho os nossos Não fala não, que o gerentes. pessoal vai querer nossos Eu falo engenheiros. assim, Não faz propaganda não. era muito boa, a galera é Faz muito top. propaganda Então não. a gente está sempre de porta aberta para estar recebendo qualquer dúvida, processo, como que faz para fazer pedido, para fazer tudo isso, a gente está lá de portas abertas. Ah, isso é muito bom. Mas vamos voltar às lixeiras. Vamos. Então vamos lá. Agora eu quero que vocês me falem um pouquinho. Vai ter algum padrão? Vai ser exigido esse padrão? Ou vai ser só uma sugestão da administração? Como é que vai funcionar isso? Eu vou começar e tu termina, Matheus. Então, assim, na audiência pública, que a gente volta um pouquinho para a audiência pública. Então, a audiência pública é uma fase do processo que a gente tem que vencer, e nessa fase do processo a gente apresentou o modelo da lixeira, a localização da lixeira e falou do regramento, porque a lixeira, como vai estar ocupando a área pública, vai ter que ser pago uma taxa. Sim, E assim, algumas pessoas acham ruim, né? mas é área pública, Mas é gente. área pública e esse dinheiro é um dinheiro que volta para a administração. Esse volta para a Que gente. vai voltar para Águas Claras. Que volta para Águas Claras. E a gente usa esse dinheiro, vai usar esse dinheiro para recuperar a calçada, para recuperar os parquinhos, para fazer acessibilidade, dentro da nossa limitação, mas a gente já vai ter feito muita coisa. Então, a etapa da audiência pública foi essa. Aí vem a parte técnica, que é a parte da lixeira, e aí eu vou deixar o Matheus falar um pouquinho dessa parte mais técnica para ele poder explicar melhor. Então, Flavinha, a gente fica. A sua pergunta foi assim: vai ter coisas obrigatórias? Sim, terão. Essa é a pergunta. Vão ter tópicos que serão obrigatórios que a gente não vai abrir mão. Por quê? Porque a gente vai estar lidando com os decretos, com as normas, com as regulamentações. Então, sobre captação do chorume, isso aí vai ser um tópico obrigatório. Então, vai ter que ter a grelha. Foi feita a consulta junto ao CAESB para saber se pode receber esse tipo de SLU. resíduo, SLU. Então, são os pontos que a gente bateu que vão ser obrigatórios. Então, quando se fala da grelha de captação de chorume, isso não é, vamos por assim, não é questionável. Tem que ter. Tem que ter. Mas, Matheus, deixa eu só te interromper um pouquinho. Sim, É porque assim, para de me falar assim, senhor aqui, cara. costume, Senão gente, vão é o dar costume. sentido e pagar flexão daqui a pouco. Aí vão me denunciar. Eu Vão não- dizer que eu estou trazendo eu o quartel para a Eu não administração. pelo do senhor nunca pagar flexão, não é comigo. Mas antes da audiência pública, a gente venceu várias etapas, Flávia. Por que eu estou falando isso? Porque na audiência pública surgiram alguns questionamentos e isso que o Matheus está falando, do chorume, do caminho, nós fizemos reunião com a CAESB, fizemos reunião com a DASA, Vigilância Sanitária, com o DETRAN, com DEF Legal, SLU, com a SEDU. Então, todos os órgãos, como eu falei lá atrás, o governo é um só. Sim. E não tem como achar uma solução desse tamanho sendo uma coisa unilateral. Então, não foi a administração que falou assim, esse daqui é o Vai melhor. ser assim, pronto. Não foi. A gente, antes de fazer a audiência, nós deliberamos, perguntamos o que podia, perguntamos o que não podia, que é um questionamento que eu lembro da audiência. Mas vai jogar o chorume direto no esgoto? A CAESB disse que não pode, mas o SLU fez uma medição e aquele chorume que sai, porque se o chorume não for para a coleta de esgoto, ele vai cair na água pluvial, aí não dá. e fica pior ainda, né? aí E não porque tem não vai ter como. tratamento nenhum. Então, Sim. foi feito todo, Nova Cap também participou bastante com a gente. Então, todas as empresas públicas, todos os entes públicos, órgãos, participaram dessa construção. Tá? Era esse o parênteses, Matheus. Para construir nunca consegue se fazer algo tão grandioso que a gente fala a nível da cidade, algo novo, né?
que a gente fala até a nível de GTF. Hoje a gente está trazendo uma novidade para o governo, que é essa audiência e algo de regulamentar, regularizar a utilização de área pública para containers, né? E aí a gente tem aquelas partes que a gente pode falar que são negociáveis. O que a gente fala que é um negociável? A pessoa vai buscar junto ao SLU a orientação, o melhor local para se ter essa baia. Se a baia vai ser feita nessa posição, naquela posição, se ela vai utilizar tal área, tal área. Isso são as partes negociáveis, são as partes maleáveis do projeto. E a primeira fase do processo, A primeira fase do processo. Então, você tem que chamar o SLU, né, Matheus? Você tem que chamar aqui é toque, viu, Hoje eu Flávio? já Deixa eu aqui de volta. eu já posso até apresentar o passo a passo de como que a gente vai fazer. O primeiro ponto que o síndico, né, ou a pessoa que estiver buscando, né, eu acredito que seja o síndico mesmo, que ele é o representante maior do Sim. condomínio de forma geral. Então, o síndico vai buscar hoje a primeira orientação, junto ao SLU. No SLU tem os fiscais, tem as pessoas que vão lá orientar. Ele vai fazer um dimensionamento da quantidade de container que eles julgam ser o ideal para aquele empreendimento. Então ele vai falar, eu creio que 5 containers aqui seja o suficiente para abastecer por 2 dias, armazenar a quantidade de lixo. Então ele vai fazer esse primeiro dimensionamento e o segundo ele vai apontar, porque quem tem a capacidade técnica de falar assim, olha, o caminhão vai vir buscar nesse ponto, aqui ele consegue ter área de manobra, aqui ele consegue parar, aqui ele não vai ter um fio, não vai ter algum obstáculo para ele chocar, é o próprio SLU, que eles têm essa expertise. Então, a gente já tem dimensionamento do caminhão, tudo certinho. Então, o SLU vai fazer também essa indicação do melhor ponto em área pública a ser utilizado. Aí já vamos para o segundo ponto, que aí já vai para a obrigação do síndico dentro do condomínio. Ele vai fazer uma assembleia, vai convocar a assembleia, aí a gente conseguiu dentro da audiência pública definir que maioria simples, normal, já vai ser válido para esse processo. Por favor, né? Eu tinha colocado 2 terços, o pessoal deu... Quando vocês botaram aqueles 2 terços lá, eu tava com a mão assim, né? Mas aí eu já vi que a outra síndica levantou e falei, eu tenho certeza que ela vai falar desse ponto. Mas Gente, por isso que a audiência pública é boa, porque assim, a gente como ente público, a gente não entende as minúcias. As minúcias do condomínio, a gestão, algumas regras do condomínio, sim. E aí, após essa deliberação do síndico, junto com os condôminos, né, aprovando essa autorização, a gente vai para a parte executiva. O que é? Elaboração do projeto baseado naquilo que o SLU apresentou. Então, vocês vão fazer uma planta de locação, indicando o ponto que será utilizado, a área que será utilizada. Aí você vai me indicar as coisas que são obrigatórias. Olha, a gente tem aqui a angulação para a água e o chorume está escorrendo para dentro da grelha. A gente tem um ponto de limpeza. A gente manteve a acessibilidade, que isso é um ponto irredutível que a gente fala, porque o nosso princípio é que a acessibilidade ela vai reinar sobre tudo. Então, a gente tem uma cidade que é modelo para acessibilidade, a gente assim quer manter. Eu lembro quando você foi lá, que eu queria puxar um pouquinho para cá, e você falou, não, senhora. Eu falo de acessibilidade, é outro parênteses que eu vou fazer. Semana passada a gente estava com um grupo de 70, 80 escoteiros na administração, eles andaram na cidade e foram me trazer as demandas da cidade. Aí passaram algumas coisas, e nisso veio uma menina, levantou a mão e falou assim, eu adorei Águas Claras. Eu moro na Ceilândia, lá a gente não tem calçada. Onde eu moro não tem calçada. E aqui por onde você anda tem calçada. E aí eu tive que falar, tá vendo, gente? A percepção, a gente tem calçada, a gente tem acessibilidade, não é o ideal ainda. A gente ainda tem alguns postes no meio da calçada, por exemplo. Eu falo que nós, dentre Brasília, se não for a melhor, nós somos uma das melhores cidades dentro de acessibilidade, de alcance de calçada, das RAs, a gente está à frente de várias. Não que Ceilândia seja ruim, porque Ceilândia é uma cidade que está em franca expansão. E isso daí realmente demanda um tempo, um trabalho, um investimento alto para poder atender todos. Porque, Mário, eu sou moradora de Águas Claras tem exatos 15 anos. E a gente vê muita diferença. Muita coisa mudou. A gente vê a quantidade de gente que utiliza, né? Que utiliza, exatamente. Tipo, teve uma época que você não via pessoas na rua caminhando, era só ir lá, levava o pet e voltava. Hoje não. Eu sou, por exemplo, eu saio de casa e eu vou andando até lá em cima o Madeiro. É pertinho? Não é, mas você tem como você ir lá sem impedimentos, tranquilo. A gente entende que essas calçadas, elas
elas são pequenas soluções também para o transporte público, Sim. para a locomoção dentro da cidade. Então, quando você tem calçada de qualidade, você tem uma facilidade de locomoção, muitas vezes você deixa o carro ali quieto dentro de casa, você vai fazer esse trecho ali, trechos pequenos, a pé mesmo, Exatamente. e aí a gente consegue trazer uma mobilidade melhor também para a cidade, né? Não, exatamente. Acaba se tornando um ciclo dentro de uma cidade, ela é viva, então os pontos vão se ligando. Então, quando você deixa o carro para ir a pé, você melhora a mobilidade, você diminui a poluição, aí você vai tendo... Eu vou falar outra coisa, mas eu vou deixar para depois para não atrapalhar o Matheus, que ele estava na calçada, na acessibilidade. Pois é, mas isso que eu digo, que, gente, presta atenção. Chamem, perguntem, porque se eu fosse fazer com as vozes da minha cabeça, eu tinha usado um pedaço da calçada e depois eu ia tomar bronca, eu ia tomar multa, eu ia ser notificada. Então, assim, a gente tem hoje a gente pode dizer que a gente tem esse privilégio de ter uma administração acessível. Então, pergunte, porque eu ia fazer errado. Eu ia fazer errado e depois a conta é dobrada, porque você já gastou, depois você vai ter que gastar para corrigir. Então, assim, façam, perguntam. Mas, ó, Flávio, uma coisa que é muito importante a gente deixar clara é que, assim, esse processo todo, ele tem um regramento, ele tem uma rotina, ele tem um caminho a ser seguido. Caminho a ser seguido. Então, qual o primeiro caminho? O Matheus já falou, SLU. SLU. Segundo caminho, audiência dentro do condomínio, a Assembleia. assembleia dentro do condomínio ali para poder fazer a votação. Mas para você poder ir para uma assembleia, você tem que levar o projeto pronto. Não, né? No primeiro ponto, para a gente não precisa. Mas para o condomínio, sim. Senão você tem que fazer outra depois e outra, sim. E a assembleia tem custo também. Então, o ideal é que a assembleia já leve um negócio pronto, assim, né? Aí a gente já colocou, a gente está com a equipe já bem alinhada, né? No final a gente até explica ó, em que momento a gente se encontra dessa regularização, mas assim, a equipe está alinhada também para orientar a empresa ou então a pessoa que ficar responsável por fazer essa manutenção, por fazer essa adequação. Então, após a elaboração dos projetos, né, os projetos executivos, projetos de prova de situação, tudo bonitinho, se é apresentado na administração. Aí lá também a nossa equipe vai fazer essa análise para saber se está cumprindo todos os requisitos que a gente colocou, de captação, acessibilidade, utilização de área pública, lindeira, se está tudo ok. Após essa análise, aí a gente vai já fazer um parecer técnico nosso, caso tenha alguma adequação, a gente caminha de volta. E após isso, é emitida a autorização. Essa autorização vai ser viável a parte de obra, quanto à autorização da área pública. Então, ela vai te dar autorização para fazer a obra e a autorização de utilização da área pública em caráter precário. A gente fala que a administração ela emite autorizações, só que as autorizações têm esse caráter precário porque ela pode ser revogada. Só que hoje, o que a gente faz? A gente está fazendo algo tão bem consolidado, tão bem estruturado, que a gente está trazendo um modelo que, sim, olha, se dentro da autorização vai constar. Caso o Estado não vá falar que precisa daquela área para algum outro motivo de força maior, é tácito a renovação. Então, vai ser tácito. Então, todo ano vai se ter renovação, a elaboração de um novo preço público e o encaminhamento desse boleto da utilização do preço público. Então, é algo simples. É bem simples o passo a passo para ser resolvido essa situação. Sim, e inclusive a gente estava lá na audiência pública, a gente estava falando sobre taxa. Gente, é um preço... Sim. É bem pequeno, né? É muito pequeno para o metro quadrado. Não existe condomínio em Águas Claras, eu posso te dizer isso, até dos mais simples, que vai ter dificuldade, porque o metro quadrado mas a ideia foi quase simbólico, né? Exato. O valor do metro quadrado desse ano, por mês, né? Então, a gente falou que está em torno de R$22,60. Não é 26, não? É 26. Não compra nem um combo do McDonald's, gente. Compra não. Um metro quadrado. Olha eu fazendo propaganda para Laura. Olha só. Laura, é da gente, viu? Então, é um valor bem abaixo do valor do metro quadrado de Águas Claras. Então, hoje a gente fala, a gente traz essa solução para que seja viável e benéfico para os dois lados. Então, é benéfico para a administração, consegue arrecadar um valor para conseguir devolver o serviço para a população. A gente consegue se equipar com boas ferramentas, com bons equipamentos de obra, com material, com disponibilidade de material, com qualidade. Eu vou até te falar um ponto que às vezes as pessoas não entendem.
mas a qualidade de vida do servidor também ela vai devolver para a população uma melhor qualidade de atendimento, tudo isso. Então, uma melhora ali numa sala de um servidor, um ar-condicionado. Sim, não tenha uma cadeira dúvida. melhor para a pessoa conseguir sentar. Então, tudo isso são retornos que voltam para a população. Então, a gente está buscando os meios para a gente conseguir solucionar um problema e trazer novas, vamos dizer assim, novidades para todos, né? Então, que é a qualidade e devolver um serviço para a comunidade de forma geral. Não, e eu achei muito importante, como síndica, eu achei muito importante ter essa regulamentação. Porque hoje, se você anda, porque assim, é muito diferente. Quando eu não era síndica, quando eu não estava síndica, você anda com um olhar. Verdade. Depois que você vira, que você começa a prestar atenção, você tem que ter conhecimento, aí você começa a andar eu gosto muito de andar a pé, ao contrário dos meus amigos e do meu noivo, né, que estão ali nos bastidores. O Mr. M. O Mr. M que gosta, tipo assim, ali pro Max Mall, gosta olha, fazendo propaganda pra Kênia, que também, um beijo, minha amiga. Gosta de ir de carro. Falei, não, gente, pelo amor de Deus, três quadras. Mas eu não te falei esses dias, eu fui na padaria, eu não vou fazer que- propaganda não. Aí saí do meu prédio de carro, fui deixar em vez a padaria na rua 5, norte. Eu fui conseguir estacionar Ninguém sabe. falar qual é. Nem vou falar com ele, ninguém sabe qual é. Aí fui estacionar o carro na frente da administração, Flávia. Não, bem feito pra você. Eu fui andando, acho que até mais do que se eu tivesse ido da minha casa. A pé eu tinha chegado. Com certeza, mas é bem feito. De mudar a visão, né? É engraçado que alguém aqui que eu conheço, eu não vou falar também o nome, né? Que é o administrador regional de Águas Claras, não vou falar o nome, tá? Mas é engraçado, a gente vai andar na cidade. Antigamente eu andava em Águas Claras e falava, nossa, que bonito o prédio. A gente tinha uma outra visão, como enchente. Aquilo tá errado. Hoje, meu Deus do céu, ele anda na cidade e já fala, Matheus, você tem que arrumar aquele buraquinho que tá nascendo bem ali, aquela calçada, eu quero que você... Mas é exatamente uma isso, outra Matheus. visão que a gente tem, então é engraçado. Mas eu te entendo, porque como síndica, quando era só moradora, a gente desce do elevador e vai pro carro. Hoje, como síndica, quando eu entro no elevador, eu já começo assim. Eita, isso aqui não foi bem limpo. Caramba, passou produto demais aqui. Aí vai para a garagem. Esse papel tá desde ontem. Então, assim, a chave vira, né? Então, assim, Percepção é diferente. é muito diferente. Porque quando você tem a responsabilidade de manter aquilo ali funcionando, acessível, enfim, quando você tem, quando é sua responsabilidade isso, muda mesmo, muda, e aí você começa a ver diferente. Então, eu, por exemplo, quando eu caminho por Águas Claras, quando tem, por exemplo, essas lixeiras irregulares, e aí, assim, normalmente eu já sei quem é o síndico, porque graças a seus síndicos, eu conheci muitos síndicos, principalmente em Águas Claras, aí eu já digo, tipo, vou ligar pro fulano. E às vezes, olha que doido, né? Isso acontece, isso é uma via de mão dupla. Porque às vezes passam síndicos ali pelo condomínio, e aí eles veem, meus moradores que odeiam isso, né? Eles veem alguma irregularidade, ele bate foto para mim assim, obrigado, meu querido, você sabe que eu estou falando de você. Eu não vou dar nomes para os meus condôminos não irem lincharem você, mas ele passa, tipo, Flavinho, olha lá, pá, aquilo ali tá errado, não pode não. E aí a gente toma as providências. Então, essa via de mão dupla que a gente, síndicos, graças a Deus, a gente tem isso dentro da sindicatura hoje, que a gente se ajuda. Aí a gente olha uma irregularidade, eu bato e falo, tipo, fulano, essa tua lixeira aí não tá bom, não. Passei por aqui, além de estar com muito cheiro ruim, você não tá lavando esse trem direito, não. Agora, né, eu acho legal você procurar os meninos lá da administração, tá? Tipo assim, e aí a gente tem essa visão, tipo, antes você passava e só dizia, ai, lugar fedido. Hoje não, hoje você passa e digo assim, caramba, dava para ele fazer isso, isso, isso. Vou dar um toque para ele, entendeu? Então, assim, a gente muda e é muito importante você ter essa regulamentação. Porque eu não vou nem julgar alguns síndicos que tiveram que tomar algumas providências e hoje vão ter que se readequar, porque era necessário mesmo. Infelizmente, a gente tem muito em Águas Claras os catadores. E a gente tem o catador X e o Y.
O X, ele vai lá, ele abre a tua lixeira, ele procura o que ele quer, ele volta para o lugar e deixa bonitinho. Eu sei porque eu tenho lá as câmeras em cima da lixeira e a gente vê isso. Só que eu tenho o catador Y, que ele chega, ele faz assim, pega o que ele quer e ele vai embora. Então, a gente não tem esse controle. Mas também, Flávia, a gente hoje, assim, o governo, ele tem projetos. Como eu falo, por exemplo, o pessoal fala do morador de rua. Fala, gente, não dê dinheiro para o morador de rua. Eu não dou mais. Não dá alimentação. O GDF, ele tem o abrigo, ele tem o albergue, ele tem a casa-dia, tem o CAPES, tem tem toda uma estrutura para dar apoio, para dar uma assistência àquelas pessoas. Mas por conta do dinheiro que o pessoal dá na rua, Eles não saem. eles não querem sair, e aquele dinheiro ali, e aquele cara ali, às vezes, é o que vai fazer um assalto ou não, né? Não estou julgando. Então, pessoas em situações de rua, ou nessa situação, eles têm que procurar, eles precisam de ajuda. Eles não estão na rua de graça, tem algum motivo. Tem uma história por trás, né? E voltando para nossas lixeiras, aí eu falo assim, primeiro a gente ia falar da enterrada também, que o pessoal cobra muito. Por que tu não faz lixeira enterrada? Não sei. Esse assunto apareceu lá Apareceu na lá, audiência. na audiência. E por que a gente não usa lixeira enterrada? Tem a rede de A telefonia. Canaã vai detestar essa ideia. Não, a Canaã não, porque a Canaã hoje é toda subterrânea, né? Sim, mas se tu enterrar, você vai acabar com a ligação subterrânea dela. Não, mas eu não consigo fazer isso por conta das que estão aéreas. As que Então, estão o caminhão, ele tem um muque. O muque, para tirar aquele lixo, ele precisa de uma Isso da altura. altura. Então, ele não consegue. E assim, e aquela solução é uma solução para alguns locais. Águas Claras, a gente viu que Eu ia tecnicamente, dizer, não comporta. o relevo não comporta, as nossas áreas lindeiras, o espaçamento não comporta, a fiação não comporta. Então, são vários itens que, por isso, a gente não... Tópicos, até dependendo do local, a gente pode falar tranquilamente que o tipo de solo, a gente trata Águas Claras aqui, dentro da engenharia se fala de solos hidromórficos, que é um solo com grande saturação. Ai, que chique. Com o quê? O quê? Solos hidromórficos. Olha que lindo, gente. Estou aprendendo Solo palavras tem novas grande aqui. quantidade de saturação. Então, você vê que muitos subsolos aqui, você tem que ter bombas toda hora... Tirando a água. Tirando água. Então, às vezes, dependendo do local que você coloca um semi-enterrado desse, vai ter água florando ali, você não vai ter condições de fazer bombeamento. Tudo isso. Então, não tem capacidade desse momento. Então, Águas Claras tem muito disso. Sim. Hoje a gente tem muito problema nos fossos de elevadores, porque vertem água. Eu tive esse problema lá, a gente teve que fazer uma big de uma estrutura lá para... fazer um rebaixamento, às vezes, do lençol. Exatamente, teve que fazer por conta Você disso. tocou num tópico que aí a gente volta também para a audiência pública onde foi aprovado. Que para lidar com essa situação dos catadores, que hoje a gente fala, o governo tem programa para o catador. Ele tem uma associação dos catadores, ele tem lá dentro do SLU a coleta seletiva. Então, dentro de Águas Claras, estava tendo um problema até que o próprio SLU falava assim, eu não vou fazer a coleta seletiva. Porque quando eu chego para pegar um material bom, que é um material que vai gerar o trabalho lá, vai ter... As famílias que trabalham vão gerar vai gerar renda, vai gerar o produto com qualidade, eles não encontram, porque esses outros catadores já passaram e levaram esse material de tem valor. Aí tu tira alguém que foi cadastrado, que está trabalhando, que não está na rua. Para poder, por isso. Então, hoje, como solução também, para a gente voltar com a coleta seletiva tudo certinho para dentro de Águas Claras, a gente também aprovou um modelo de gaiola. Então, esse modelo de gaiola que foi aprovado lá... Para proteger, né? Para proteger, justamente isso. E eu acho certo. Para garantir que vai ter uma coleta seletiva, até para melhorar a qualidade dos condomínios aqui. Águas Claras tem muito essa pegada dos condomínios verdes, né? Condomínio sustentável. Da enseada, do seu carro. do seu carro. A gente está querendo trazer para dentro de Águas Claras também muitos tópicos de sustentabilidade que a gente encontrou dentro de Águas Claras, essa opção. E aí a gente fala, para um condomínio desse conseguir fazer algo correto do começo até o final, que é a disponibilização desse material reciclado, a gente tem que entregar algumas... Matheus, eu vou te interromper de novo, desculpa, Flávio. Não. A gente conseguiu 3 toneladas, viu, Eu vou falar assim, senhor, tá bom? A gente conseguiu mais de 3 toneladas de lixo
eletrônico no projeto Águas Claras Sustentável. Deu tudo isso, Mário? Deu mais de 3 toneladas de lixo Caramba! eletrônico que a gente retirou da cidade. A gente está fazendo o cálculo aí de quanto de CO2 a gente evitou que fosse derramado na atmosfera. É derramado, né? O termo correto, não sei. Eu não sei na também, atmosfera. mas Foi um sucesso. Obrigado para cada um de vocês que participou. Abriu ponto. A Canaã foi uma parceira, a Caso Aires, os colégios, o Ideal, os mercados, os shoppings. Eu não vou citar todo mundo aqui, não, que eu vou deixar Mas é alguém de isso fora. que eu digo, Mário. Mas a cidade trabalhou É em esse conjunto e foi para nós, a gente superou muito a expectativa e a meta do projeto. E eu acho muito legal isso, porque a gente não via isso em Águas Claras. Era assim, Águas Claras sempre foi muito individualista nesse ponto, e hoje não é mais. Hoje você vê, não podemos citar nomes aqui, né? Mas hoje você vê a padaria X e Y trabalhando em conjunto num projeto, por exemplo. Mas acho que essa é a minha missão, Flávia. É agregar a sociedade, porque o pessoal fala assim, não, é obrigação do Estado. Não. Não. O Estado somos todos nós. Concordo A obrigação com é você, minha, é sua, é de todos nós, é do Estado. Mas Nós a somos gente do não Estado. via isso. Do povo, pelo povo e para o povo. Nossa, adorei. É? Não. Eu ia dizer, Essa não é minha, não. E daí foi o francês. Foi o francês, não foi? tem Não sei. problema, mas Vou fazer uma eu mesmo. a gente anota. Porque a gente não via Não, foi isso. americano, acho que falou. Do povo, pelo povo, para o povo. Eu não sei quem foi, não. Foi um grande líder. Ele fala essa frase, né? Que a democracia ela é do povo, pelo povo, para o povo. Então, pra gente, Alexandre. Olha aí, Alexandre, no Google. Google. Para ver de quem é É essa do povo, frase aí pelo pra gente. povo e para o povo. Porque o que acontece? A gente não via isso. Você via o estabelecimento... Vamos falar aqui, né? Mercados e padarias, assim. Você não via eles trabalhando, por exemplo, num projeto em conjunto. Sim. Hoje você vê isso. E hoje, porque assim, gente, mercado para todo mundo. Então não precisa e vai ser melhor para todo mundo. Então por que não, né? Só que a gente não tinha isso. Por quê? Porque você não tinha ninguém que incentivasse isso. E quando você acha alguém que incentiva, não tem o porquê de não funcionar. E essa parte, ela é muito importante. Porque eu digo até por nós síndicos mesmo. Hoje a gente se ajuda. Não são todos? Nunca vai ser todos. Não. Isso a gente nunca vai conseguir atingir 100% de... Assim, é muito difícil. Não vai, Flávio. Não vai. Não vai ter só um grupo, você vai ter 2, 3, Exatamente, 4 grupos, mas o importante é que trabalhem em prol da sociedade melhor, da cidade melhor, porque é a nossa cidade. A cidade que tu escolheu para morar, que eu escolhi, que o Matheus escolheu para morar, o Matheus mora agora lá com a detalhe gente. bem legal, né, que Águas Claras também ansiava, né, por um administrador que fosse da cidade, e o governador, ao indicar o Mário morador. Foi uma exigência dele, foi que morasse na cidade. Exigência daqui. Então, Não, do governador. O governador queria morasse em Águas Claras. Não é regra, mas ele queria. Ele conseguiu indicar nomes, só que na hora que indicou os nomes e bateu no nome do Mário, junto com Ser morador. Ser morador, e aí eu falo até por mim, né? Eu hoje sou morador também de Águas Claras. A gente conseguiu trazer muito, porque a gente vivencia o dia a dia da cidade, então a gente consegue ter um olhar mais crítico. E agora voltando pro... Não, desculpa, Matheus, eu vou lá, vai de novo. Eu vou só te interromper, ó. Em 1863, Lincoln faz seu famoso discurso exaltando o poder do povo para o povo e pelo povo. Obrigado aí, viu? Obrigada aí ao Mr. M. Fera demais. O que acontece? A gente trouxe esse modelo também da gaiola. A gente fez questão de trazer algo mais urbanizado para a cidade. Então, algo que vai embelezar mesmo a cidade. Não vai ser simplesmente uma coisa jogada. Não vai ficar como é hoje, porque hoje é bagunçado. Hoje, isso. Vamos colocar também um detalhe bem importante. A gaiola não se trata de algo obrigatório. A gaiola é uma coisa que a gente conseguiu trazer e aprovar. Então, não é obrigatório, viu? O obrigatório é a captação de chorume, tudo isso. A gaiola ela é um opcional que pode ser trazido. E caso a pessoa tenha interesse de colocar essas gaiolas, aí a gente vai apresentar alguns modelos. A gente tem uns modelos. Então, o Mário trouxe o modelo com brise. Com brise, que eu acho que eu achei... Eu acho que ficou bonito. Então, a gente vai ter pontos em área pública, que vai ser um tópico também que as pessoas vão querer um pouquinho bater lá, porque... O que se trata essa área pública lindeira? Às vezes é aquele jardim bonito que está ali na beira do condomínio.
E você tirar um jardim para colocar uma gaiola de lixo, você tem que entregar algo também que vai ser urbanizado, que vai ser bonito. Aí eu passei no condomínio que o Mário falou de modelo lá na audiência. Aquele lá, eu sim. passei lá Na para Praça ver, Conde. lá na Praça Conde. Mas não fica legal? Fica legal porque fica escondido. Fica escondidinho, Você não é. olha assim, você não entende que aquilo ali é uma lixeira. É, Você passa a cidade. eu olhei lá, eu prestei atenção. Ó, eu sou morador nato de Águas Claras. Tem um cachorrinho. Tenho Tem o um Shih Tzu. Um Shih Tzu. Como é que é o nome do seu cachorro, É mano? a Hannah. A Hannah. Gente, a gente fala tanto dela. É mais perigoso do que qualquer um aqui. Eu tenho a Pandora. Que é... Um pincher desse Ah, não, o Pinter é perigoso. Eu ia dizer, se fosse falar Pitbull, você não é, não, mas Pinter eu concordo. Mas ela é uma pincher, mas eu também, eu tive para vir para Águas Claras, eu tive que trazer meu pet. Kit Águas Claras. Kit Águas Claras. Parece piada, mas o Kit Águas Claras é um cachorro, um petzinho shih tzu de preferência. O que mais é o celular, é enquanto você tá com ela com o É, celular. celular passeando. Tá gravando, postar no Instagram, passeando com o pet. Ai, gente, não dou conta de vocês não. Mas isso é muito E importante. ele posta, viu? Eu sei, eu sigo ele. Quando- Ela vai e ser famosa ainda. outro requisito é ir para uma academia e tá pago, né, Matheus? Não, até porque se não postar, não cresce. Acho que é por isso que eu tô assim. Não, mas brincadeiras à parte, assim, essa parte ela foi muito importante mesmo. E eu acho que ficou bem esclarecido. Não sei, tem mais alguma coisa dessas lixeiras que vocês pretendem que não foi decidido ainda? Por exemplo, quando que eu posso procurar o SLU? Já posso procurar se eu quiser? Não. Aí agora a gente vai trazer o passo a passo que... Não, a gente está na parte interna ainda. A gente fez audiência. A audiência vai ser aprovada, vai para a Secretaria da Cidade, eles vão dar o de acordo pela parte jurídica e volta para a gente. Aí, a partir daí, eu tenho que ver se vai ser um decreto não, vai ser uma ordem de serviço ou uma portaria da administração regulamentando, com base na audiência pública e no aprovo da CECID. E a partir daí porque assim, o pessoal estava com medo disso, né? Falou assim, mas quanto tempo eu vou ter? Vai ser imediato, não vai ser? Então, quando eu fizer a portaria, Essa foi uma pergunta. Como Eu é- já tenho que ir atrás? já tem que ir atrás, é bom ir atrás, né? Quem vai primeiro bebe água limpa, né? Tem esse ditado. O SLU ele já atende hoje esses detalhes que a gente falou. O SLU ele já atende. Se você for lá e fazer o pedido, ele já vem aqui com uma equipe, já fazem hoje o dimensionamento. Você já se e adianta. indicação. Então, se quem quiser já startar, já quiser ter esse diferencial, eles já estão atendendo esse... Mas, a princípio, a gente tem estudado um prazo inicial de 6 meses, prorrogável por mais 6 meses. Então, acho que 1 ano. Não, é bastante tempo. Mas eu falo isso não é só por conta do síndico, não. É por conta do Estado. Eu preciso que o SLU atenda, eu preciso que a equipe do Matheus, Sim. que é a nossa equipe também, diminuta. Não, o Matheus não dorme 24 A gente horas. tem 72 funcionários para Águas Claras toda. É bastante. Bastante gente para Pouco funcionário. Não, gente, mas para quem não tinha nada, é bom. Eu vou te falar, hoje a gente tem nossa mão de obra, faz parte de um programa de governo que é da FUNAP, que nós temos 12 reeducandos. Então, toda a nossa mão de obra de limpeza urbana, de tapa-buraco, construção de calçadas, a zeladoria de área pública, ela é toda feita por esses 12 reeducandos. Então, a gente está falando de uma cidade com 120 mil habitantes. Não, mais, Matheus. 120 mil foi em 2020. Eu ia dizer agora, já devemos ter. 120 mil habitantes, nós temos 12 reeducandos que estão trabalhando em prol de manter a cidade. Então, a gente se esforça muito. É uma equipe bem reduzida que trabalha demais mesmo. Isso aí eu falo com tranquilidade. E sobre o que o Mário falou, a gente vai aprovar nesse primeiro tempo aí, está tendo todo esse trâmite interno, vai para a CECID, Segov, aprovação, publicação. Enquanto isso, a gente está trabalhando lá nos bastidores para trazer também a regularização, a possível regularização, tanto dos containers, a utilização de containers de uso comercial, que hoje a gente está tratando dos containers de uso Residencial. O uso residencial em áreas limites. Foi outra pergunta que me fizeram. Vai ter exigência? Eu até estava falando antes de começar dos containers, porque hoje a gente tem de plástico, tem de metal. Eu acho aí foi o que vocês comentaram. Desde que o caminhão consiga bascular ele, tá tudo certo, né? E o SLU ele tem já o padrão, né? Que Tem um modelo. eles indicam tudo. E enquanto isso a gente trabalha junto para
tratar sobre as possibilidades de utilização de vagas, alteração urbanística para a utilização de vagas, como áreas de container, como que a gente vai fazer isso em relação aos containers de uso residencial, uso comercial. Comercial. Tá trabalhando. Isso foi o início de um trabalho que a gente conseguiu startar, mas é um processo ainda longo que a gente vai buscar e a gente tem como interesse, como determinação, trazer essa solução para Águas Claras de forma geral. Então, isso é muito estamos bom. trabalhando bastante mesmo para a gente. Isso facilita muito a nossa vida, a vida dos síndicos principalmente, né? Porque não tem nada melhor do que você saber que vão passar ali, não vai ter notificação, não vai ter nada. É bom Você regularizado. porque você não tem dor de cabeça, né? E é bom para todo mundo, faz bem para todo mundo, né? Não, eu acho que é isso. Eu estava aqui pensando nas dúvidas que foram perguntadas para mim, mas a gente já tirou todas. Eu acredito que seja. De um tópico Bora lá. que vai ser obrigatório também, gente. Que aí perguntaram também. A limpeza. Isso vai ser um ponto que a gente vai colocar como obrigatório. Mas já deveria ser, né? Mas limpar duas vezes, né, Matheus? São 3 vezes. 3 vezes por semana. Hoje o SLU ele já tem até... Gente, eu limpo a minha lixeira lá todo dia de manhã. 3 dias de... É o mínimo, né? A gente tá Mas tem colocando gente que a não gente limpa dia trabalha nenhum. A gente trabalha pelo mínimo. Uau, menos, né? todos os dias de manhã, não tem essa. O mínimo serão 3 vezes por semana. Eu acho que é só Porque são domingo 3 que não é dias de feito. coletas, né? Então, que se tem. Então, são no mínimo 3 vezes que tem que ser limpas. E assim, a gente fala, se tem essa cláusula, se tem uma placa, se tem um aviso, é porque tem história. Então, Não, tem. É como eu falei, a gente passa por lugares, às vezes, que é insuportável. Então, pra gente hoje, que nem eu falo, gente, não tem nenhum tópico ali dos artigos que vão estar presentes no licenciamento que se não tem história, que não teve alguma coisa... Sim. Porque para chegar nesse modelo porque mais teve conciso, problema. é porque a gente já teve algumas situações, a gente já se antecipou, porque a gente já conseguiu andar na cidade e ver várias casualidades, né? Isso. Sim, eu acredito muito nisso. Até porque a gente passa, a gente sente. É onde eu falei que a gente bate foto pro coleguinha e manda pro coleguinha. Dá mais atenção nessa parte aqui. Vai estar sendo cobrado no caso, vai estar em uma portaria conjunta, né? Então, vai ser cobrado tanto pela vigilância sanitária, porque ela tem a atribuição de cobrar essa limpeza por conta do descarte do chorume, quanto pelo DF Legal, que também tem a atribuição da parte do descarte correto dos resíduos e a utilização desses resíduos. Então, vai ter uma grande quantidade de fiscalização também por conta disso. Mas isso, na verdade, Matheus, eu acho que é de insuma importância. Eu acho que a padronização é bacana, a gente estava precisando disso. Tudo que a gente conversou aqui, eu acho que só vai funcionar se a fiscalização funcionar também. Porque, assim, é como eu comentei, tem gente que vai fazer certo, tem gente que vai querer dar o jeitinho brasileiro. Então, assim, a fiscalização tem que funcionar. Hoje a gente tem uma fiscalização que... não é querendo falar mal, não, Mário, mas eu, por exemplo, eu já fui notificada uma vez, mas eu fui notificada e aí eu perguntei, me dá a solução. Isso é problema seu. Eu falei, não, gente. Não, Flávio, mas é porque assim, não tô protegendo Eu eles. sei. Mas é porque assim, vamos falar da lixeira. A responsabilidade da lixeira está dentro do lote. Sim. Né? Só que o lote é um lote caro, os empreendimentos mais antigos, na hora de tirar o alvará, não tinha essa exigência e passava batido. Hoje não, hoje tem. Então, quem não está nessa regra, né, sofre com o aperto do Estado. E a nossa ideia é porque a gente recebeu várias demandas disso. É o quê? Dar essa resposta que tu estava querendo. Então, a solução, né? Mas é isso que eu estou falando, assim, por isso que é em suma importância também ter a fiscalização, porque agora que tem a solução, então você sabe o que você está fiscalizando. Porque não adianta você lá isso aqui que você está fazendo está errado. Não, mas aí eu peço tua ajuda, eu vou pedir a ajuda do Conseg, o Tanco, Sou Síndico, não, né? O meu é a Sou Síndico. A Sou Síndico, o Sou Síndicos, assim, desculpa estar falando esses outros nomes, né? Nem sei se podia, mas enfim, de todos os síndicos, porque a gente tem que se unir, né? Aí, nesse caso, a administração vem como ponto focal e vai distribuir a informação. Sim. E depois, né, os 500 mais,
o DF legal, a vigilância, a gente vai fazer um trabalho de conscientização. Conscientização. Primeiro é conscientização. Depois, não se conscientizar, aí a gente parte para Aí parte para fiscalização. fiscalização. A fiscalização que já existe hoje do DF legal. Essa parte ela é muito importante, porque se você tem a solução, agora você sabe o que você está fiscalizando. Porque antes você era fiscalizado, mas não sabia para onde correr. E aí é difícil demais. Hoje a fiscalização, você tendo a solução, se torna opcional você seguir ou não. Então, no segmento daquilo que foi padronizado, pode acarretar numa fiscalização, uma notificação. Não, perfeito, eu acho isso sensacional. Eu acho que quando é para melhorar, tem que ter mesmo. Não adianta você querer arrumar a casa lá dentro e o tapete na entrada está sujo. Então, não resolve nada. Então, a gente tem que começar desse jeito mesmo. Bom, eu acho que é isso. Tem mais alguma colocação que vocês querem fazer? Quer fazer antes alguma colocação? Só mesmo agradecer aí a oportunidade que foi dada para a gente, trazendo um pouco da administração para cá. Agradecer ao Coronel Mário por estar nos guiando aí, nos dando bastante serviço. Agradecer ao governador aí que tem dado também bastante abertura para a gente lidar com todos os problemas, entregando o GDF de portas abertas para a gente. O deputado Daniel de Castro, que hoje também apadrinhou essa cidade, não tem medido esforços para colocar empenho, para estar fiscalizando, para estar entregando para a gente os meios de entregar para a sociedade algo melhor. Então é só agradecer e agradecer imensamente vocês aqui por conta de estar abertas essas portas para a gente. Não, mas aqui as portas estão sempre... O Mário foi o nosso entrevistado número 1, quando a gente tinha lá, sei lá, 20, 30 visualizações. Pois aí como entrevistado número 1, deixa eu dar umas devolutivas aqui. Ai, meu Deus. As devolutivas. A zebrinha, Mário. Eita, que eu não esqueci não, que ele deu a novidade, ele largou, foi bem aqui a novidade. Quando a gente veio aqui... Vai contar? Vou contar. Oxe, tu para. Vou contar. Você vai contar mesmo. É o jeito. Olha. Promessa é dívida, né, Flávia? Com certeza. Ó, que a gente tinha conversado no começo do ano, a UBS evoluiu, o projeto já está pronto, já está orçado, já está na nova capa para licitar. A gente está na expectativa que licite já o ano que vem mesmo, no começo do ano. Eu queria que licitasse esse ano, mas como eu te falei, né, nem tudo é no meu tempo, né? Sim. Vai ter um tempo, eu sou ansioso de natureza, então a UBS já está bem adiantada, a gente está com o lote já da escola pública, tá pronto, a gente está em tratativas com ele, a gente já avançou algumas etapas, ainda está na parte burocrática, mas a gente está na esperança de conseguir alguma coisa para o ano que vem já de licitação. Ai, que bom. Esse ainda não posso garantir, mas a gente está na expectativa boa, né? A sede da administração também já está com lote, a gente conversou com o Zé Humberto, agradeceu o Zé Humberto pelo apoio, o Zé Humberto tem sido um secretário, dá liberdade para a gente, mas também puxa a orelha, guia a gente ali, os administradores, então ele e o Cláudio Trinchão como secretário da cidade são fenomenais, né? Como falaria o personagem lá. Então, são referências. Então, a gente já tem a sede da administração, já está lá também, está guardando a nova capa, terminar o projeto padrão para a gente trazer para cá. Uhum. O governador prometeu o pessoal a feira, a gente está vendo a questão de lote, essas coisas já não é tão fácil. E a gente tem a UPA, o deputado conversou com... conversou com o pessoal do IGES, querem trazer a UPA para cá, então a gente está nessas tratativas. Mas de entrega, o que eu posso falar de entrega foi o que a gente fez da iluminação pública. Agradecer ao pastor Daniel de Castro pela indicação do recurso. Ele adotou a cidade, então ele tem colocado o recurso. Botou mais de 1,5 milhão, né, Matheus? Só esse ano que a gente já gastou, só de iluminação e eficientização foram 800 mil, 500 mil para quadra, mais um dinheiro que a gente está usando para calçada, essas coisas. E... eficientização, as quadras. Agora é o Zebrinha. E o Zebrinha. O Zebrinha, o Mário contou a novidade. Foi bem aqui. Foi aqui que ele veio com a novidade. A importância, né, de ser um morador da cidade, né? Olha só, o Zebrinha, a gente tinha pensado o autor da rota, até o Matheus, se alguém quiser reclamar depois, eu reclamo com ele. Se não passar na porta da sua casa, você reclama com o Matheus que ele... Na primeira reunião do Consegue, no final, ele olha pro pessoal, gente, se tiver algum problema, pode ir atrás do Matheus que ele vai ter que resolver. Eu lembro, foi quando eu peguei teu telefone particular. Aí. Aqui, gente, eu dou. Mentira, não dou, não. E ele resolveu, não resolveu, Flávia? Resolveu. Então pronto, ó, tô certa. Então, assim, a gente tem um Zebrinha, a gente fez uma rota, a rota tem mais ou menos uns 14 quilômetros.
A gente ainda tá decidindo, que eu tinha falado que iam ser 3 zebrinhas de 15 minutos. Eles estão vendo, vão ter que estudar pelo fluxo. Talvez seja de cada 20 minutos. Eles estão vendo a questão de fluxo de passageiro. Isso daí vai dimensionar quantos carros vão ter. Porque como já está mais evoluído, eles foram na administração essa semana. A gente fez todo o percurso com eles de carro. A gente fez alguns ajustes. Porque, por exemplo, não ia passar. Vai passar agora na frente do atol ali. Vai passar na frente? Na frente do atol. Vai parar naquela parada ali. Aí vai passar ali na rua... Ali a 3, né? Ali a 4. A 4. Depois é a 4. Entrar na Filgueiras. E aí vai fazendo fazendo zigue-zague que eu não consigo. Manacá, ele vai fazer o balão lá embaixo, na terceira saída, para poder pegar o pessoal das chácaras. O pessoal das chácaras, que eles andam quase 1,5 km para poder chegar no metrô, não vão precisar fazer isso, porque pagou o zebrinha, ele é interligado com o metrô. Então você vai pagar R$ 2,70, vai ser a passagem, e aí vai descer no metrô, o metrô só vai descontar a diferença. Então, a perspectiva é que no meio de janeiro, entre o meio de janeiro e o meio de fevereiro, a gente já esteja fazendo a viagem inaugural e começando a operar. Eu quero ir nessa viagem, hein? Ai de vocês, se não me convidar. Já está convidado. Eu estava conversando com as minhas filhas esses dias sobre a zebrinha, sobre esse zebrinha, né? Aí a mais nova falou assim, nossa, vai ter um ônibus que vai ser com desenho de zebra, mãe? Eu falei, ia ser muito interessante, mas eu acho que não vai ter desenho de zebra. Não, pois é, mas acho assim, essa é uma das entregas. A biblioteca pública a gente reabriu esse ano. Ótimo. A arrecadação, a gente saiu de um patamar, a gente fez quase 10 vezes mais, né? Quase 10 vezes mais a arrecadação da administração do que o ano anterior. Reabriu uma biblioteca, a gente fez o aniversário da cidade. Então, esse ano foi um ano, vou falar para vocês, foi bem puxado. Foi bem, mas foi gratificante, tem sido gratificante. E o ano que vem a gente já está com novas ideias. Do aniversário vai ter desfile das escolas. Trazer também a ideia do pessoal já do Natal do ano que vem, que a gente quer fazer uma iluminação diferenciada na nossa cidade. Então... Nós temos novidades para o Natal do ano que vem também. Ontem eu estava conversando com o meu patrocinador, Master, que é a Casa do Arles e a Canaã Telecom, e eu estava lá, e aí a gente começa a dar umas viajadas, só que dessas viajadas sempre sai projeto bom. O letreiro da cidade também, que a cidade é uma das poucas. Já foi aprovada, já está com as letras, nós vamos começar a fazer a base. Quando que vai ser colocado lá, Mário? Agora a gente está só esperando alguma parte técnica nossa para poder ter o material disponível para fazer toda a parte da sustentação ali. Tu sabe que eu quase tive um mini ataque cardíaco lá. Eu quero botar para o começo do ano que vem. Porque se está agora em dezembro, tem muito de recesso, viajando. Com certeza. Acho que fica legal, mas eu tô querendo colocar ali no comecinho de fevereiro. Aproveitar que agradecer ao nosso amigo Rodrigo Caverna. Sim. Da administração, ele é o coordenador do polo. Então, o governo ele dispõe de um polo para vir aqui nos ajudar. E o Rodrigo é um parceiraço nosso, ele que conseguiu também para a gente essas formas das letras. Isso foi muito legal. Não, esse coração, quase me infartei quando alguém botou lá, faz uma com coração, a outra assim, eu falei, como sem coração, gente? Eu tava quase me levantando lá, falei, o coração mas ficou definido assim, o coração, águas claras, sim. Porque tá implícito, eu amo águas claras. Mas queriam tirar o coração em uma delas. Tem que ter o coração. Quando sugeriram isso, eu nem lembro quem foi, gente, mas eu sei que eu olhei e falei, gente, o coração é o legal da foto. Pelo amor de Deus, não tinha e o nosso vão ser 2, vai ser um balão lá em cima. E naquele balãozinho quase em frente ali, o Sully. O grandão, o ursão lá que fica na entrada, né? Isso mesmo. É o Sully. O Sully. O Sully que não é o Sully, né? Mudar a cor do bichinho. O Sully rosa. Bom, mas eu acho que é isso. Então, querem dar mais algum recado? Não, eu acho que eu falei demais já. Gente, eu só tenho a agradecer. Eu tenho que agradecer a Casa do Arles, a Canaã Telecom, ao Cicobi DF1000. Eles acreditam demais no meu trabalho. Eles sabem que é um trabalho de formiguinha. E a gente está sempre buscando trazer pessoas que agregam, principalmente a área condominial. E, Mário, mais uma vez, obrigada por você vir até o nosso estúdio. Matheus, obrigada também. Disposição. O Matheus, nossa, gente, ele vai pro céu só pelo tanto que ele me aguenta. Porque a gente leva a demanda mesmo. Vai pro céu o Mr. M. Tá, pronto. Tava demorando só puxar o saco. Se o Mr. M estiver aqui também, eu queria... Tava demorando. Gente...
tem quase um ano que meu passaporte está garantido. Amém, gente. É essa carinha de santa aí, o encrenqueiro é ele. Eu sou de boaça. Tá vendo a minha fama que você tá largando por aí? Tô dando conta disso, não. Mas, gente, muito obrigada. De verdade, assim, obrigado por vir esclarecer esse assunto, porque eu realmente fui procurada. Infelizmente, a nossa audiência, às vezes, poderiam ter ido mais pessoas, mas o bom é que é isso. Eles veem a gente como um meio de comunicação. Eu falei, não, vou levar lá. Depois você assiste o podcast lá bonitinho, que vai estar todas as informações para vocês. Foi legal também, né? Porque agora estimula as pessoas a estarem presentes nas demandas Sim, que a administração vai estar gerando. sim. Então, temos a perspectiva de fazer novas audiências, novos eventos. Então, trazer a população para dentro dessa nossa realidade é um interesse nosso. Eles têm que vir. A administração não é minha. É nossa. É Então, nossa. Eu confesso que eu não tinha muito interesse, não. Só que aí, quando você começa a ver que as coisas começam a acontecer, por que não? Vamos lá, né? Vamos lá. Então é isso, gente. Obrigado, Mário. Obrigado, Matheus. Obrigado, David, Alexandre, o Davi também. Hoje nós temos dois, um David e um Davi aqui. Porque eu falei David e o Davi me olhou, né? Mas eu não te chamei de Pedro, pelo menos. Né? nem de Mateus. Nem de Mateus, igual uns e outros. Igual uns e outros, né? Que eu não vou falar quem foi, que fica trocando nome. Mas, enfim, obrigado por vocês estarem aí, o David e o Xande aí nos bastidores, o Matheus na fotografia. Ó, te chamei de Matheus. Oh, meu Deus! Tá vendo? Tá vendo que a culpa não é minha? Pega. Isso pega. Pega. Davi. Obrigado, gente, mais uma vez. Eu ia falar uma besteira, mas não vou, não. Obrigado, pessoal. Até a próxima e tamo juntos. Tchau.